Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma aulinha super bacana sobre o TruePaint, que é uma ferramenta dentro do Fredo Tools, que é super legal para edição de texturas dentro do SketchUp. Ele funciona tanto para texturas normais dentro do Sketch, quanto para qualquer textura que você aplicar em qualquer renderizador. Ele já mapeia, né, a textura de acordo com a geometria que você precisa que ele seja mapeado. Então é muito legal para editar, por exemplo, figuras complexas, geometrias complexas. Então a gente vai dar uma olhada aí como que a gente pode estar aplicando a edição de geometrias complexas com texturas mapeadas num nível muito mais hard do que numa ferramenta raiz do Sketch. Então vamos lá ver como é que funciona aí o TruePaint. Perfeito, então pessoal, vamos lá ver como é que a gente vai trabalhar aqui o TruePaint, beleza? O TruePaint, ele é uma das ferramentas disponíveis aqui no Fredo Tools, beleza? Um pluginzinho super útil, que tem uma série de ferramentas, tá? Se você clicar aqui no Launch, né, na primeira opção aqui do Fredo Tools, vai ver que a quantidade de ferramentas que tem aqui dentro, tá? E uma delas é o TruePaint, que está aqui em último, e aí você tem que ativar aqui o olhinho para ele estar visível, tá certo? Então essas outras são outras ferramentas aqui que eu também utilizo com o Fredo Tools, beleza? Até poderíamos fazer uma aula aí completa sobre o Fredo Tools, mas demoraria muito tempo, então vamos hoje focar aqui no TruePaint. Quem sabe aí, dependendo dos comentários que vocês colocarem aí, a gente faz uma revisão completa aí do Fredo Tools, beleza? Então vamos lá, sem mais perder mais tempo, vamos lá para o nosso Fredo Tools TruePaint, beleza? Qual que é a grande vantagem do TruePaint? Você consegue editar materiais e a sua orientação dentro do seu modelo de diversas maneiras, certo? Então vamos dar uma olhada aí como que seria, a gente tem aqui umas amostras de materiais, beleza? Que a gente vai estar trabalhando nessa cena, e eu queria mostrar para vocês como que seria aí a pintura, né, ou a aplicação dos materiais com, vamos dizer assim, com a ferramenta raiz do Sketch. Então vou clicar aqui, ó, sobre esse, deixa eu vir aqui nessa cena que fica melhor para ver, tá? Vou clicar aqui com o Paint Bucket normal, né, aqui sobre esse nosso círculo, e aí você tá vendo, ele tá todo orientado aqui no eixo X e Y, tá? Então se eu ligar aqui os eixos, beleza? Então ele tá orientado aí no eixo X e Y, e não era bem isso que eu queria, eu gostaria que ele acompanhasse aí o caminho, tá certo? Essa curva, né? Eu queria que os tijolinhos fossem colocados aí em curva. Então, para fazer isso, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou com esse material selecionado, vou vir aqui no TruePaint, beleza? E basicamente TruePaint, na hora que você ativar ele, você vai ter vários menus, tá certo? Vários menuzinhos aí. Nós vamos começar aqui, ó, para explicar bem detalhadamente aí a ferramenta, tá? Essa primeira opção aqui de materiais, tá? Você consegue, ó, ir indo, tá? Pegar aqui, né, a amostra de materiais, caso você já tenha algum material aplicado, tá? Ou simplesmente você pode ir navegando entre os materiais aqui por essa abinha. Você tá vendo que ele tá mudando aí o material selecionado, né? Então é bem legal isso daqui. Se você quiser também aplicar o material default, né, o material nulo, também é só clicar aqui que ele vai para o material nulo, beleza? E aí você tem a opção aqui do UV Painting, tá? Que seria como que você quer e a aplicação do material se organize de modo nos eixos aí e a orientação dela na geometria. Então, no caso aqui, ó, a primeira opção, tá? Que é Quad Mesh Texture UV, tá? O que é o Quad Mesh? Ele precisa ter 4 faces aí dentro da sua geometria para ele se orientar, e ele vai seguir essa orientação de modo conforme essas 4 faces estão orientadas. Ficou complicado, mas vamos dar uma olhada aí. Vou abrir aqui, ó, a opção de ver as linhas ocultas, tá certo? Então na nossa cena aqui, ó, na prática, a gente tem, ó, você tá vendo que tem cada uma delas, tá? Cada um esse nosso círculo aqui, esse nosso disco, na verdade ele tem vários quadradinhos, né, que estão distorcidos de acordo com o círculo aí, conforme o círculo cresceu aqui, né. Então, basicamente, esse Quad Mesh, essa opção aqui na perspectiva, tá, ele vai seguir a orientação dessas 4 faces aí. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, caso você tenha uma curva, é justamente criar essa geometria com essas faces ocultas aí, né, com essas linhas ocultas, tendo aí esses quadradinhos aí, criando esse grid, né, da geometria. Caso você não saiba fazer isso, tá, eu recomendo você utilizar um pluginzinho chamado aí Curveloft, que também é do Fredo, tá? E aí a gente pode até fazer uma aulinha mais completa aí também sobre o Curveloft, mas ele é muito simples e muito intuitivo de estar trabalhando, beleza? Bom, então vamos lá dar uma sequência e ver como é que seria a aplicação dos materiais, no caso com o TruePaint, a opção UV Painting Quad Mesh, beleza? Então eu vou selecionar aqui, ó, esse tijolinho que eu quero, beleza? E eu vou aplicar ele, ó, perceba que quando você coloca, tá, o Fredo aqui, né, o TruePaint, ele te dá a opção do eixo de origem aí dessa aplicação de material, tá certo? E você tá vendo que ele tá
dando essa face, né, esse quadradinho aqui como referência, aí você movimenta o mouse e ele muda, né, a origem dessa sua textura, tá? E aqui no caso, ó, você tem opções de como que você quer pintar esse objeto. No caso, ó, eu estou fora do grupo, beleza? Não estou dentro do grupo para pintar apenas a face, tá? Estou fora do grupo. E ele tá aqui na opção, ó, Face by Face, ou seja, se eu clicar aqui, ó, ele vai aplicar esse material apenas nessa face, e não é isso que eu quero que ele aplique em todos, tá certo? Então o que eu vou ter que selecionar? Olha aqui a opção, segunda opção aqui, ó, Surface, então ele vai selecionar a face inteira, você até percebe que ele seleciona, dá um preview de seleção aqui, ó, então se eu clicar aqui, ele vai aplicar esse material naquela face toda. Beleza? Bom, também não era bem isso que eu queria pintar tudo, né? Então, no caso, seria a próxima opção aqui, que é All Connected Faces. Então, na hora que você clicar aqui, ele vai selecionar todas as faces conectadas aí da sua geometria e aplicou o material em tudo, beleza? E caso você queira, tá? Você poderia, por exemplo, rotacionar isso daqui 90 graus, caso você quisesse uma orientação diferente desses tijolinhos. É só clicar com o botão direito e vir aqui na opção Rotate mais 90 graus ou menos 90, depende do que você quer, né? E aí você viu que tem inúmeras opções aí para você estar clicando de espelhar a textura, esquecer o mapeamento que você fez agora, criar um tiling, né? Criar um remapeamento de 1 por 1 na face que você criou, enfim. É uma série de aplicações aí que eu não vou estar entrando em detalhes, senão a aula vai ficar muito comprida, beleza? Mas vamos lá, já ficou legal, já deu para entender aí a lógica básica aí do TruePaint, nesse caso aqui da aplicação do UV Mapping, beleza? Bom, vamos dar uma sequência aí, vamos dar uma orientada aqui para a próxima aplicação de material, vamos colocar esse Tiles 120 aqui, tá? O que acontece aí, tá? Vou clicar aqui no TruePaint, vamos primeiro na ferramenta raiz do Sketch, né? Vou aplicar aqui, pronto. Olha só, ficou bem zoado, né? Não era bem isso que a gente queria. A gente poderia, inclusive, fazer a mesma coisa, né? Aqui no caso, a mesma coisa que a gente fez, tá? Vim aqui na opção no UV Painting, tá? E vou clicar aqui, ó, numa das faces que eu quero que ele oriente, beleza? Aí olha só, ele orientou e algumas fases aqui ele deu algum bugzinho, tá? Ele deu algum bug justamente porque ele está considerando que isso daqui tem mais do que 4 faces. Então esse Quad Mesh aqui que daria esse problema caso uma face tenha mais do que uma divisão. No caso, ele está pegando esse trecho aqui e ele não está entendendo esse trecho como 4 faces, porque ele está falando 4 linhas no caso, né? Porque ele está falando que tem uma linha, 2, 3, 4 e 5 linhas. Então ele não está aplicando a textura nesse ponto aí, porque ele está falando que está dando um erro, tá? Para você contornar isso, não tem problema. Você ativa aqui as suas linhas ocultas, dá um Paint Bucket normal do SketchUp, o raiz, beleza? E aí você aplica sobre a face apenas, e aí ele vai seguir a mesma orientação ali, ó, tá certo? Então tem essas vantagens aí do Fredo, porque ele mantém o mapa mesmo que você vá, o mapeamento da textura mesmo que você vá para aplicação, no caso do Paint Bucket normal, raiz do Sketch, beleza? Bom, vamos voltar aqui então, vamos para a próxima opção aqui, que é o Natural UV, beleza? O que é o Natural UV? Ele simplesmente vai pegar, tá? Vou pegar aqui um outro mapinha aqui, vou pegar esse tijolão aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente aplicar o material do jeito natural que ele está enxergando ali. Só que você pode, inclusive, tá? Mapear ele, por exemplo, com base na vertical, com base na horizontal. E aí, ó, isso que é legal. Ele vai manter, ó, a coincidência desse material rodando aqui, ó, virando aqui. Então é muito interessante esse tipo de mapeamento também, beleza? Ele vai continuar o material independente da quantidade de faces que tenha. E é interessante dependendo do caso aí, beleza? Bom, a próxima opção aqui, tá? Esse daqui é muito interessante a gente estar trabalhando aqui nesses nossos puffs aqui, tá? Mas eu vou voltar aqui nesse aqui antes, só para você entender que também dá para você, por exemplo, mapear aqui por cima. A diferença é que ele vai estar sendo orientado com base vamos dizer assim, no eixo X e Y também. Então, nesse caso que é um círculo, eu acho que seria interessante aí você estar trabalhando com a opção UV Mapping aqui e boa, beleza? E ele vai aplicar aí, ó, certinho a textura do jeito que a gente queria. Maravilha! Bom, mesma coisa aqui, tá, gente? Se você quiser, o legal aqui do TruePaint, tá? Eu vou aplicar aqui ele com esse tijolinho, tá? Com esse tijolinho aqui, ó. O legal do TruePaint é o seguinte, você pode, inclusive, né, tem alguns comandos ocultos aí, que é a edição do material. Então, por exemplo, se eu digitar Shift e ir com a tecla para cima, tá, ele está
espelhando o material. Você consegue ver que ele está transformando, tá? Se eu vir para o lado, ele vai estar espelhando no outro sentido, no sentido horizontal. Se eu digitar Ctrl e ir para cima, ele vai distorcendo a escala do material, tá certo? Então, se eu vir para baixo, ele vai distorcendo a escala do material. Se eu for para o lado com o Ctrl ativado, beleza? Eu estou com o Ctrl ativado e estou indo para o lado. E ele vai estar rotacionando a orientação do material conforme aí a face que você está selecionada. Tá vendo que ele está com esse mouse aqui, ó? Então ele está orientando essa face conforme essa face que tá, né? Todas as outras faces com base nessa face que está selecionada aí. Beleza? Então você pode estar brincando aí com a sua textura e com o mapeamento dela. E no caso, só toma cuidado para não distorcer tanto e perder aí a vantagem da orientação do seu mapa original. Beleza? Mas eu só queria mostrar isso. Ctrl, beleza? Alt também, ó. O Alt ele vai mudar a frequência da repetição da sua face, e aqui ele vai rotacionar com base no eixo né, tô rotacionando para cima, tá? Tô clicando Alt e para cima, Alt para cima, aí ele tá rotacionando ela com base no eixo da geometria, tá certo? E aí você pode brincar à vontade aí com essa textura aí, beleza? Bom, feito essas observações aí, vamos lá para o True Paint, né, a próxima opção aqui, que é a última, né, a projeção, né? A projeção de uma UV em cima de um material. Então, olha só, esse nosso puff aqui, tá? Ele tem faces totalmente triangulares. Deixa eu até abrir aqui, ó. Né? Não são faces quadradas, beleza? São faces triangulares. E o mapeamento dele pode ficar bem esquisito se você for trabalhar aí a aplicação, por exemplo, do mapa aqui, ó, direto no grupo. Ele desconfigurou todas as escalas, e aí, como esse bloco já tinha vindo configurado do Trace the Warehouse com alguma outra mapeamento, tá vendo que ele ficou grandão a textura e não era bem isso que a gente queria. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? True Paint, beleza? Posso até aplicar aqui qualquer uma dessas opções, mas eu vou trabalhar com essa aqui para trabalhar com vocês, né, essa última opção aqui. E aí você tem a opção de pegar a orientação, beleza? Pegar a orientação da face que você está selecionando, beleza? Na hora que você aplicar, ele vai aplicar sobre todas as faces a orientação baseada nesse triangulinho aqui, beleza? Olha só. E aí, olha só, ele pegou aquela orientação e aí ele distorceu a textura conforme as faces estão sendo distorcidas, beleza? Caso você quisesse algo mais uniforme, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Você poderia, por exemplo, aplicar aqui com base na sua vista, beleza? Então assim, ó, você poderia inclusive vir aqui, ó, por exemplo, meio de frente aqui com essa geometria, tá? Com o seu material aí, com o seu componente. E aí, ó, com base nessa visualização, beleza? Eu quero que ele pegue o mapeamento na origem dessa face aqui e aplique para todas as demais com base nessa orientação da view, beleza? Da viewport aí que a gente tá vendo. Então eu vou pegar aqui, vou aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar todas as faces, tá? Essa orientação da vista dessa textura num tamanho que veio direto aqui do nosso mapeamento. Então olha só aqui que ele pegou, ele aplicou um materialzinho uniforme aí sobre o nosso puff, beleza? Então vou tirar aqui as linhas ocultas e olha só, já ficou uma aplicação mais legal aí, dependendo da sua perspectiva, fica bem interessante. E no caso, só toma cuidado com algumas distorções, e aí você pode utilizar aquele Ctrl, o Alt e o Shift lá para dar uma orientada melhor aí na sua textura. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para ver algumas outras opções, tá? Que é o seguinte, dá um Ctrl Z. Às vezes, tá? Às vezes, quando você aplica um material sobre uma geometria no SketchUp, que ele tem a geometria, tem faces ocultas, tá? O que acontece? O material pode dar algum erro na renderização. Se você trabalha com Lumion, tá? Isso vai dar muito erro na renderização. Se a face estiver invertida, eu falei face oculta, eu falei errado, tá? É a face invertida. Se a face estiver invertida, vai dar um errinho aí no Lumion na hora de você renderizar. Então, uma das vantagens aí do True Paint, tá? É que você pode aplicar, por exemplo, o material e pedir para ele, olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai inverter a orientação das faces automaticamente, tá? E aí, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou desselecionar essa opção, vou clicar aqui na opção de Front Face. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar o material, tá? Com base apenas nas faces que estão
orientadas para frente e ele vai ignorar as que estão orientadas reversas, beleza? Então, isso daí pode ser útil dependendo por exemplo, você tem uma cortina que você quer aplicar dois tipos de texturas e etc. Tá? Mas a melhor função, ao meu ver, aí ó, se eu entrar dentro do componente, tá, ó, ele colocou lá dentro, né? Porque aquela face tá revertida ali, então ele aplicou pro lado front que tá dentro da geometria, né? Maluquice total, tá? Mas a grande vantagem, tá, do TruePaint é você poder ele automaticamente vai rotacionar, vai inverter essas faces, tá, que estão revertidas. Então, no caso, vou aplicar aqui no Front Material, tá, no Front, vou aplicar a opção Front and Back, tá, então seria a aplicação apenas no Back Face, aqui Front and Back, e eu quero ainda que ele espelhe todas aquelas que estão reversas. E para você espelhar todas as que estão reversas, você vai aplicar o material naquela que está na Front, né, na face que está projetada de frente, beleza? E não aqui na reverse, né, não na back aqui, ó. Ele até dá a opção back e front. Então eu vou aplicar aqui no front e ele vai aplicar novamente o material sobre todas e vai reverter todas de uma vez pra gente aí, pra todo mundo ficar com a orientação frontal certinha, beleza? E aí, como eu apliquei num triângulo meio louco aqui, ele pegou e distorceu a textura malucamente aí, mas depois dá pra você orientar isso certinho. Beleza? Uma última observação aí sobre TruePaint, pra gente acabar a nossa aulinha, tá? É o seguinte, você tem a opção, inclusive, tá, de pintar as linhas, tá? Eu vou explicar isso daqui daqui a pouquinho, tá? Antes da gente entrar nisso daqui, tá? Você pode aplicar, tá, algumas configurações padrão aí do Paint, que é o seguinte, se você clicar nesse Azinho, tá? Ele vai, toda vez que você abrir o Paint Bucket normal, né, o raiz do sketch, ele vai abrir o TruePaint ao invés do raiz, tá? Então se eu clicar aqui, ó, por exemplo, no meu atalho aqui, o B é para pintar, né? O B é o Paint Bucket do SketchUp. Então agora que eu apliquei aqui o Azinho, né, ativei esse Azinho, ele tá, toda vez que eu dou o B, ele já ativa o TruePaint automaticamente, beleza? Então é uma dica aí legal. Vamos aplicar aí um material sobre as linhas, tá? O que acontece, tá? Quando você aplica material sobre linha, vou até vir aqui na opção normal, aqui, né, na UV, na Quad Mesh, tá? Quando você aplica o material sobre as linhas, eu vou até vir aqui e escolher uma cor, tá? Para ficar bem visível aí a aplicação do material, beleza? Se você quer aplicar apenas sobre as linhas, né, do seu componente aí, esse material amarelo, tá? Você pode vir aqui na opção de contexto, ele vai dar essa opção aqui para você aplicar apenas nas linhas, beleza? E eu vou selecionar aqui, ó, que ele automaticamente aplique sobre todas as linhas desse componente. Então se eu clicar aqui, ó, você vê que ele dá a seleção, né, a pré-seleção de todas as linhas, e aí as linhas vão ficar amarelas. Se eu quiser aplicar aqui, por exemplo, uma cor azul, vamos supor, né, aqui, ó, ele vai aplicar uma cor azul aí em todas essas linhas, beleza? Outra opção que você poderia, tá, é também selecionar que todas as linhas que estão ocultas recebam, né, tanto as que estão com a aplicação soft, né, ó, se eu vir aqui, ó, e elas também recebam esses materiais aí, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, a corzinha, a cor ciana, beleza? E vou aplicar aqui e todas elas estão recebendo aí, beleza? Então, ó, aí ela fica todas coloridas, tá? Lucas, mas quando você sai da ferramenta fica preto de novo, tá? Olha só que interessante. Isso daqui é uma configuração do estilo, tá? Então, olha só. No caso, quando o TruePaint está ativado, tá? Aqui na opção de edição dos estilos, nas edges, nas linhas, tá aparecendo aqui By Material, beleza? Quando eu saio eu saio da ferramenta TruePaint, ele volta aqui, ó, com todas as mesmas, tá? Com todas as mesmas. E é a cor preta. No caso, se você quiser alterar isso, tá? Para de repente trabalhar aí alguma orientação, vamos supor, de materiais elétricos e etc, tá? Se vocês quiserem que eu me aprofunde sobre isso aqui, coloca aí nos comentários que eu faço uma aulinha super bacana de como que você pode trabalhar linhas com cores diferentes no SketchUp, tá? E eu vou vir aqui e colocar By Material, e aí a gente tem a aplicação das cores, né, nas linhas específicas aí, conforme a gente tinha visto. Isso aqui para criar algum diagrama, alguma coisa, é super útil. Beleza, pessoal? Se vocês querem ver mais detalhes dessas ferramentas, se vocês curtiram, coloquem aí nos comentários que a gente tem muita aplicação para o TruePaint e me ajudem aí compartilhando este vídeo.
É isso aí então, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já compartilha se essa aula foi útil para você. Coloque aí nos comentários o que você achou, me fala se você curtiu, se você quer mais detalhes, conforme eu pedi ali no meio da aula. Ó, se vocês quiserem mais detalhes, coloque aí nos comentários, então, se você quer ver outros plugins, né, ou se aprofundar mais aí no TruePaint e nessa técnica de pintar as linhas, certo? Outra coisa que eu queria te pedir é para você ir lá no Instagram, me seguir também, porque todos os dias lá tem dicas de SketchUp e sobre projeto de arquitetura em geral, beleza? Então, te vejo lá no Instagram ou te vejo aqui nos comentários do YouTube. Valeu, até mais!